Diário não oficial do Brasil. Dia 133/366, 12 de maio, terça-feira, ano 2. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Gregório de Matos. 1. 4 anos após o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, e o que emerge é que a elite trombadinha não cheira nada bem. O simbolismo do novo, que foi construído pelas piores equipes que o dinheiro pode comprar, um ministério desqualificado e maioria no Congresso conseguida à base de um dinheirinho, desta vez com o Centrão. O velho toma lá da cá das liquidações de ocasião. 2. Nada mais revelador que o vídeo que agora o capitão tenta esconder. Uma reunião do alto escalão do governo, com perdão pelo trocadilho infame sobre um governo também infame, se revela uma reunião de baixo calão. Nenhuma consideração pela liturgia dos cargos que ocupam, nem a urbanidade mínima que o ministro espera. 3. O país existe para cuidar dos seus negócios. Improbidade administrativa é o nome desse projeto da elite trombadinha. E daí? Fora Bolsonaro. Dia 132 de 366, 11 de maio, segunda, ano 2. 1. A segunda-feira foi marcada por mais um escândalo, como tem sido toda a gestão do capitão que ocupa o Planalto. Enquanto o governo federal se esforça para transformar em um pesadelo o auxílio emergencial de R$ 600 aprovado pelo Congresso, sonegando aos usuários a previsão para o pagamento de uma segunda parcela, eliminando quem erra, o cadastramento em um aplicativo hostil, etc. O inacreditável número de 189.695 militares recebe irregularmente o dito auxílio de R$ 600, a um custo de 113,8 milhões de reais. Simples assim. 2. Dados do governo revelam que 189.695 militares da ativa da reserva, reformados, pensionistas e anistiados recebem o auxílio emergencial, totalizando R$ 113.816.990. Correio Brasiliense. 3. É o que tem a apresentar os que passaram toda uma vida política dissimulados entre bravatas, fake news, rachadinhas e expedientes. Fora Bolsonaro. Dia 131/366, 10 de maio, domingo, ano 2. 1. O Dia das Mães dos fascistas foi de mobilização em carreatas para quebrar o isolamento. 2. Sabemos que com o isolamento a violência doméstica aumentou. É a nossa realidade que o país ocupa cada vez mais posição de destaque mundial em relação aos números de contágio e mortes por Covid-19. E no Dia das Mães, a brigada miliciana, assolada pelo capitão, comemora tentando aprofundar a crise política, sanitária, social e econômica em que mergulhamos, e que, desnorteada, vai nos consumindo e inviabilizando a todos. 3. Os exames de Covid-19 do capitão seguem sendo enrolados e, assim como seus gastos corporativos, se mantêm desafiando o cidadão que paga os seus gastos com saúde e demais quinquilharias e cuja vida depende em larga escala dessa gestão, das suas condições e dos seus atos. O cidadão certamente deveria ter reconhecido o seu direito de poder avaliar a extensão da possível periculosidade do síndico nas suas incursões públicas, sem considerar as medidas prudenciais de combate à pandemia. 4. No país que coloca a mãe num lugar mítico, o movimento sociopata comandado pelo síndico disfuncional vai às ruas, eventualmente protegidos em seus carrões, para dar o seguinte recado: mate a sua mãe para manter o meu fluxo de caixa. Dia 130 de 366, 9 de maio, sábado, ano 2. O país, seu povo e seu território morrem. E não é só de Covid-19. O jornal Brasil de Fato lembra que grileiro não faz home office e o crime na Amazônia corre livremente, sem nenhuma intervenção federal. Nesse mês de abril, o desmatamento aumentou 63,75%. Faltam respiradores. 2.
Hoje, depois de alardear um churrasco comemorativo com convidados, no momento em que chegamos a mais de 10 mil pessoas mortas por Covid-19, desiste. Não foi com autocrítica. Ficou com medo de perder seguidores reais, porque os robôs são fiéis. E o objetivo continua a ser ocupar a mídia e tratar com escárnio a morte das pessoas, sem usar um único momento a tal caneta Bic para tomar resoluções que contribuam para superar a crise sanitária. 3. Supostamente num país que já ultrapassou 10 mil vítimas da pandemia, o importante realmente é debochar da situação. Promete churrasco comemorativo, diz que não prometeu e faz. Provocativo, aproveita para passear de jet ski. Lembrança de um outro ocupante despejado. Vestido com a camisa de um time que o rejeita, como aliás está acontecendo com a maior parte das torcidas de futebol organizadas que vão compondo um grito uníssono: fora Bolsonaro. Dia 129/366, 8 de maio, sexta-feira, ano 2. 1. Hoje a Europa comemora o fim da Segunda Guerra Mundial, suas mortes e suas atrocidades, e o Brasil amplia seu circo de horrores em direção ao extermínio. O governo disputa com a pandemia a pauta. O síndico disfuncional convoca para amanhã um churrasco no Palácio da Alvorada, residência oficial dos que recebem o encargo de nortear o país, possivelmente para comemorar a superação da meta de 10 mil mortos pela histeria da gripezinha. 2. Em entrevista ou quase dada ao canal de televisão CNN, a namoradinha do Quarto Reich tratou a vida dos brasileiros com escárnio, se desvinculou definitivamente de qualquer personagem carismático que algum dia possa ter interpretado e assumiu publicamente a sua verdadeira e cínica face. Encarnou a tranquila e fria persona fascista que se acha leve, sambando sobre os corpos mortos, mesmo os dos seus colegas de profissão, para que não restem dúvidas de que a sua verdadeira corporação é representada pelo capitão e as seclas. 3. Ontem o capitão e mais alguns ministros, o Tchutchuca à frente, e empresários fizeram uma marcha a pé na esplanada dos Três Poderes pela morte da classe trabalhadora. Tal como milicianos, se sentem no direito de tentar coagir e invadir qualquer espaço quando bem entendem. Marcharam sobre o STF e, para não deixar dúvida quanto à intenção de constranger, transmitiram ao vivo a reunião. A manobra do nefasto grupo é pela quebra do isolamento a qualquer custo. Não importa o preço, não são eles que vão pagar. 4. A milícia carioca, diferentemente da que ocupa o Planalto, aparentemente se preocupa em preservar a vida dos cidadãos e adota o toque de recolher em alguns lugares em que a ausência do Estado coloca o tráfico no comando. Dia 128 de 366, 7 de maio, quinta-feira, ano 2. Hoje foi o dia da marcha virtual pela ciência. O governo negacionista mata a população das mais diversas formas. Tenta matar a ciência do país, desqualifica a juventude e não procura saídas para a crise. Não há nada sendo feito para benefício da população que trabalha. A vida versus o mercado, a economia ou a vida. Mas o governo se refere à sua economia doméstica, porque para o país que já teve autonomia e soberania, não há proposta. 2. Nessa data em que as universidades públicas reagem, fazemos uma ode ao governo de Lula e Dilma, perseguidos e maltratados pela direita. Lula e Dilma que criaram 18 universidades públicas e 360 institutos federais, retiraram 43 milhões de brasileiros da condição de extrema pobreza e transformaram o país na sexta maior economia do mundo. Cabe nesse momento um pouco de nostalgia, dando nossa resposta ao genocida que negligencia as nossas existências como país e como pessoa. Proibiram que eu te amasse, proibiram que eu te visse, proibiram que eu saísse, perguntasse alguém por ti.
Proíbam muito mais, preguem avisos, fechem portas, ponham guizos. Nosso amor perguntará, e daí, e daí? E daí, por mais cruel perseguição, eu continuo a te adorar. Ninguém pode parar meu coração, que é teu, que é teu, todinho teu, que é teu, todinho teu. E daí, proibição inútil e ilegal. Composição de Miguel Gustavo. Dia 127/366, 6 de maio, quarta-feira, no 2. 1. O dia foi marcado pelo recorde de 614 óbitos por Covid-19 em 24 horas, o que nos leva a um total de 8.535 mortes nos números oficiais. Embora saibamos que com a quantidade de testes que são feitos, esse número dificilmente reflete a quantidade real. 2. O projeto de extermínio da classe trabalhadora vai de vento em popa. A proposta está na mesa e é defendida sem pudor, com agressões e carreatas. É a solução final pretendida para a mão de obra excedente. Pequenos agricultores, população indígena, população negra, mulheres, idosos, deficientes, doentes e vulneráveis de qualquer natureza. 3. 2 meses depois do primeiro caso de morte no país, o suposto gestor da saúde ainda começa a pensar no que fazer. Aparentemente, para ele, a morte também é projeto, seguindo o seu capitão. Abre aspas. Vai ter lugar em que o lockdown é necessário, vai ter lugar em que eu vou poder pensar em flexibilização. O que eu preciso é que a gente pare de tratar isso de uma forma radical, até para que a gente tenha tranquilidade de poder implementar as medidas em cada lugar do país onde a melhor coisa vai ser feita naquela situação. Palavras do ministro da Saúde. Acontece que, conforme decisão do STF, essa já é uma atribuição de prefeitos e governadores que têm autonomia para regulamentar as medidas de isolamento e de combate ao coronavírus, com informações da Agência Senado. 4. O empenho com a morte é tão grande que o governo atua para eliminar os seus próprios seguidores. Tem circulado na internet notícias que dão conta de morte de vários bolso-apoiadores nesses dias. São artistas, médicos, empresários e religiosos que de diversas formas minimizaram o risco, responderam aos estímulos e foram de livre e espontânea vontade ao encontro de um fim que poderia talvez ter sido evitado. E há o caso do prefeito de Duque de Caxias, que além de ser contra o isolamento social, defendeu que as igrejas ficassem abertas porque seria de lá que viria a cura. Foi diagnosticado com Covid-19, não quis arriscar ser tratado nos templos. Passou 13 dias internado em um hospital, assistido por pelo menos um cardiologista e um pneumologista. E teve alta, graças a Deus. Fora Bolsonaro, fora genocida!